Olá, bem-vindo ao programa Panorama das Comissões. Nosso convidado de hoje é o senador Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs. O relatório da CPI foi aprovado com o resultado de 30 reuniões no Senado e 4 diligências externas, além da análise de milhares de documentos. Muito trabalho, não é, senador? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito trabalho, mas apesar das mazelas que mostramos, dos problemas que a gente exibiu, foi um trabalho compensador. Não chegou a ser prazeroso, porque a gente viu muita coisa errada, muita coisa feia, mas foi compensador. Eu quero aproveitar que eu estou aqui nos estúdios da TV Senado para agradecer a vocês, todos, a todos aqueles que nos acompanharam, os que ficaram aqui, porque sem a TV Senado, a gente não teria alcançado o nosso objetivo para o Brasil inteiro. Então, vocês foram muito importantes nesse trabalho e eu quero dividir isso que a gente achou que conquistou com vocês. Muito obrigada, senador. Foi um trabalho maravilhoso para a gente também poder acompanhar a CPI. E foram mais de 4 anos de tentativas, desde que o senhor começou a tentar instalar a CPI até instalar. Por que o senhor tinha tanta convicção de que precisava investigar a atuação das ONGs na Amazônia? Eu tinha que conseguir em 8 anos. Eu estipulei um prazo de 8 anos, que é quando termina o meu mandato, para conseguir a CPI das ONGs. Porque era necessário. Nós que somos da Amazônia, a gente já não tolera, não aguenta mais ser usado. Eu estou falando em nome dos desvalidos. A Amazônia hoje tem 9 a 10 milhões de lares que não têm condições de comprar uma cesta básica. E é em nome deles que a gente quis expor a essas ONGs ambientalistas, não demonizando as outras ONGs e nem queremos demonizar ninguém, mas o quanto eles usam a pobreza, o quanto eles usam a pobreza para fazer cada vez mais riqueza. A gente expôs isso aí, dinheiro que vem do estrangeiro, política ambiental importada da Alemanha, do Canadá, influenciando diretamente no Brasil, ameaçando nossa soberania. A gente precisava. Na Amazônia, a gente não tolera o trabalho dessas ONGs. E os índios, muito menos. Foram 4 diligências externas nos cantos mais remotos do país. A gente, inclusive, acompanhou. Foi um trabalho muito bacana. E o senhor ouviu muitas denúncias. O senhor ficou surpreso com o que o senhor ouviu nessas diligências? A gente vai, inclusive, mostrar as imagens das diligências que a gente fez. Ela surpreso, não. Mas a gente se emocionou. Porque eu sei disso que acontece, a gente vai, visita, sente, mas não vai ouvindo assim, naquele grau que a gente ouviu, daquela forma que eles nos passaram, da forma revoltada, da disposição de matar, de morrer, aquele olhar de desesperança, aquela mãe que não acredita mais em nada, aquela mulher guerreira que desafia a morte em nome da causa, né, em busca de justiça, sensibilizou e emocionou a gente. Não foi uma nem 2 vezes que, principalmente o Steve, o Márcio e eu, e creio que vocês, que vocês também, que a gente, né, se emocionou e chegou às lágrimas, porque realmente é chocante o que a gente ouviu e viu. Qual foi o momento mais emocionante para o senhor? Foi aquela senhora de São Félix do Xingu que foi retirada de casa? Foi aquela senhora ali do Acre que vivia na reserva de Chico Mendes sem poder levar o filho para a escola? Qual foi o momento mais emocionante? Eu acho que é das mulheres. Eu acho que tudo emociona a gente, mas os homens são enfáticos, gritam, matam, morrem. A gente ouviu 2 mulheres guerreiras. Uma, aquela do Acre, totalmente entregue, sem esperança. Só com a voz fraca ainda, falando do seu sonho, que era que o filho pudesse estudar até a 8ª série, aprender a se ler e escrever, ou então criar uma vaquinha. A forma como ela colocou aquilo para a gente olhando para uma mulher totalmente sem esperança, mas buscando aquela força para diante de nós desengasgar aquele grito, aquele pedido de socorro. E no Acre, aquela guerreira, aquela mulher que estava disposta a morrer, não tem problema morrer, desde que seja por uma causa justa. As mulheres sempre emocionam mais a gente, porque elas são mais fortes e elas traduzem muito mais o sentimento do que os homens. Os homens é mais a revolta, né? É mais a angústia, é mais a indignação. Já as mulheres vão fundo. O que elas dizem sensibiliza, aqueles momentos foram realmente difíceis para a gente se controlar. E o que está acontecendo, senador, nesses lugares que a gente foi? A Amazônia, Pari Cachoeira, os indígenas não podem produzir. Depois no Acre, reserva de Chico Mendes, também eles não podem, quem mora ali não pode fazer nada. O senhor pode explicar para a gente um pouco? Vai continuar assim, porque a gente não abala as ONGs, você não acaba com as ONGs. Porém, o grito deles chegou ao Brasil todo e o Brasil vai
tomou conhecimento do que existe dentro lá na Amazônia, embaixo da floresta. Eles vão continuar reclamando e nós vamos continuar dando eco aos seus gritos. Alguma coisa vai evoluir, por exemplo, a reserva Chico Mendes. O ICMBio já permitiu a construção da escola, que não permitia, já vai permitir ramais, que não permitia, e já vai também levar luz elétrica, que também não levava. Então, alguma evolução. O Fundo Amazônia, o Mercadante já disse que, eu vi a secretária do Ministério do Meio Ambiente dizer que o fundo agora vai chegar no guardião da floresta, aquilo que a gente tanto reclamar. O guardião é aqueles que vocês viram lá, e o dinheiro não chega para eles. Então, a gente vai acompanhar esse leque, essa abertura. É uma conquista? É, mas ela só vai acabar quando verdadeiramente essas ONGs não utilizarem mais os índios para enriquecer, não falar em nome do nosso governo. As ONGs existem para preencher vácuos, e esses vácuos que elas dizem preencher, elas preenchem de forma errada. A pobreza continua na Amazônia, mas nós mostramos a hipocrisia, e a gente vai tentar inverter isso aí. É o papel de todos nós cidadãos, mas é o papel, acima de tudo, de um senador da República, que é eleito por essa gente, e gritar por ela, dar voz aos mudos, né? E dar visibilidade aos invisíveis. Se a gente fez, vai continuar fazendo. A luta, a CPI não encerra a nossa luta, a CPI inicia a nossa luta, porque na CPI você tinha regalia para isso, para aquilo e tal, agora não, acabou. Então a gente continua como homem público, como ser humano, a lutar pela mesma causa. A CPI é o início dessa luta que vai perdurar até a nossa liberdade total. É a palavra liberdade que você tanto ouviu. Por favor, nos liberte, queremos liberdade. E a nossa missão é continuar essa luta. E quais foram as conclusões da CPI? As ONGs, elas recebem os recursos e o que acontece com esses recursos? As ONGs recebem dinheiro público, 20%, 40%, 30%, e dinheiro estrangeiro. E esse dinheiro estrangeiro, vem do Fundo Amazônia. Esquece, o Fundo Amazônia é só uma etapa, é uma luva casando nas mãos das ONGs. Ele recebe dinheiro estrangeiro, esse dinheiro não é acompanhado. O gasto, são eles mesmos que dizem como gastaram. A gente não tem... Eu sei por que os países como Noruega, Alemanha mandam, mas a gente precisa saber isso deles. Estou mandando para isso. Quanto eu estou mandando, por que eu estou mandando. E aqui a gente diz quem está recebendo, por que está recebendo, como vai gastar e onde gastou, para que a gente possa acompanhar. É preciso um cadastro dessas ONGs. Mas são milhares, não sei, é preciso um cadastro. E aí nós trabalhamos nos projetos de lei, para dar claridade, dar transparência. Estamos falando em quarentena, a relação promíscua de ONGs. Estamos falando aí do ISA, do IPAN, dessas coisas, do IP, do ICMBio. É realmente um relacionamento perigoso, vergonhoso e antiético. Uma hora o Manuel está vamos dar um exemplo, no ICMBio, né? E outra hora, e o Joaquim na ONG. Aí o Joaquim vai para o ICMBio e o Manuel para a ONG. É sempre assim, isso há décadas. E eles acham isso normal. E a gente vai colocar na lei que isso não é normal. Eles acham normal ficar com o dinheiro. Né? Eles não dizem, nós ficamos. Ele, não, mas é serviço de terceiro, é jurídico e tal. Não é normal. Então, a gente vai colocar na legislação brasileira regras sobre isso. Muita gente não foi indiciada e a gente não pediu quebra de sigilo bancário porque não é crime. Receber dinheiro do estrangeiro e gastar como quiser não é crime. Né? Ficar de 100% do dinheiro, ficar com 80% não é crime. Então a gente não pode criminalizar. Cabe a nós, legisladores, preencher essa lacuna com leis. Por isso apresentamos cerca de 12, 13 projetos de lei. Pois é, quais foram os encaminhamentos do relatório final? Olha, particularmente eu tenho da transparência, aquilo que eu te falei, né? Quem está mandando dinheiro, quanto, por quê, para quem. Quem recebeu, por que recebeu e como gastou. Transparência. O outro estabeleceu uma quarentena, como tem no Serviço Público Federal. Se você tiver no cargo como a FUNAI, como o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, você não pode sair hoje e amanhã está na ONG. Então, a gente vai colocar regra nisso também. E a gente tem uma infinidade de coisas pequenas, mas que são extremamente necessárias. Eu posso citar essas duas porque o nosso objetivo é transparência. O brasileiro tem que saber que a ONG tal recebeu tanto, sim, e dar publicidade ao dinheiro que recebe do exterior. Também é um outro projeto. Dá publicidade. A ONG tem que botar lá quanto recebeu, de quem recebeu e por quê. Porque eles botam no balanço de forma camuflada. Se você somar no balanço
pagamento folha, né, mão de obra, folha deles, mais terceiros e mais jurídico, que são eles mesmos, você chega a 80% sempre. E o TCU acha que isso é normal, porque o TCU não pode auditar dinheiro estrangeiro. O Ministério das Relações Exteriores não tem controle. O Banco Central só recebe, a pessoa vai lá, saca e vai embora. Então a gente precisa regrar, porque a gente tem que colocar um fim nisso, que não seja para mim, que não seja para você nem para você, mas que seja para o futuro das gerações. Nós, brasileiros, nós precisamos ouvir esses indígenas. Eles vivem na pobreza. As reservas vivem na pobreza, em regime de semi-escravidão. E a gente precisa ser sensível. Esse é o ganho da CPI. Ganhou, que o brasileiro agora está sabendo que esse pessoal que compõe o império do bem não são tanto assim do bem. Eles se auto-intitulam do bem e nos taxam de maus porque o bem se alimenta do mal. Então eles precisam de nós, que nós sejamos os malvados, os bandidos, os vilões, para que eles continuem sendo os mocinhos, os artistas, os protagonistas do filme. E não é. Eles são os bandidos do filme. E agora qual vai ser o encaminhamento? Para quem vai ser encaminhado o relatório? O principal é a Procuradoria-Geral da União. Mas nós vamos também mandar para a Procuradoria-Geral nos estados, embora eu não confie muito, tá? Eu desconfio bastante nessa Procuradoria dos estados, que normalmente são militantes, normalmente são ambientalistas. Vamos mandar também, não tem responsabilidade, mas para a Polícia Federal tomar conhecimento, vamos mandar o relatório para várias autoridades, porque se o Ministério Público o Procurador-Geral da União não der provimento, o brasileiro tem que saber que a culpa não é nossa. E nós vamos dizer de quem é a culpa. Há autoridades constituídas para isso. Eu sempre disse, a CPI não é para punir, prender, arrebentar. A CPI é para investigar. A gente investigou, mostrou o que investigamos, entregamos às autoridades. Compete a eles agora levar adiante. Seja como for, nós vamos levar adiante. Não como CPI, como eu te falei, mas como missão. Porque é nossa missão libertar um povo que quer liberdade. Eles olhavam para a gente como quem tem aquela última esperança, e essa responsabilidade crescia em nossos corações e aumentava o peso em nossas costas. Porque nós não fomos ali para libertá-los, nós não fomos ali para tomar as dores deles, nós fomos lá porque sentimos as dores deles e ouvir o grito de que eles querem liberdade. Porque a narrativa é tão forte de que a narrativa diz que os índios estão satisfeitos, que precisam de terra, mais terra, mais terra, e eles disseram que não querem saber de terra, querem saber de políticas públicas. Isso precisava ser ouvido. Agora, quando a ONG disser, quando um Leonardo DiCaprio, uma atriz, um ator, um cantor disser para você, dinheiro para a Amazônia está pegando fogo, mentira. Dinheiro para o povo, o índio está precisando, mentira. O índio quer políticas públicas. Eu ouvi agora, lá no Potássio, os índios Muras, 34 aldeias, 30 querem Potássio, 4 não. Mas o procurador e a juíza ouvem os 4. Eu ouvi deles dizendo assim, claramente assim, nós gostamos, nós comemos, nós gostamos de arroz, macarrão e feijão, mas nós não produzimos. E como é que a gente vai comprar o que a gente gosta, se não tem renda? Então isso é cruel, isso é fantástico, quando ele te diz e joga na tua cara isso. Eles querem feijão, arroz e macarrão. Eles comem feijão, arroz e macarrão, só que chega para eles em forma de esmola, em forma de caridade, porque eles não têm dinheiro, não têm renda. O índio quer ser o dono da sua terra, que dizem que o índio precisa, área indígena e vão embora. Mentira, balela, hipocrisia. Essa terra não é do índio. Se fosse do índio, ele podia plantar, colher e vender. E ele não pode plantar, colher nem vender. Eles querem qualidade de vida, né? Eles querem casa que não seja de madeira caindo, eles querem banheiro, eles querem internet acima de tudo. Nós levamos para 2 comunidades indígenas internet, é fantástico. Levamos através de emendas parlamentares. Levamos, eu e você que está ouvindo, porque o dinheiro vem de você, do imposto que você paga. Então nós levamos. E os olhos deles brilham, eles festejam, eles querem isso. Eles querem usar relógio normal, né? Eles querem, como eu te falo, comprar o feijão, o arroz e o macarrão. Eles querem ter transporte, eles querem ter saúde. Tudo é mentira, eles não têm. Quando você ouvir que tem, é mentira. Deveria ter. Dinheiro tem, mas não chega, ele é desviado. Olha só, em São Gabriel da Cachoeira, a FOIND, que é a federação criada pelo ISA, para dizer que está tudo bem. Eles voam diariamente de helicóptero. Sem necessidade, ficam voando de helicóptero o tempo todo. O aluguel de um helicóptero, 1 hora, custa R$16 mil.
Então, dinheiro não é o problema. O problema é o desvio. Lá em Paricachoeira, eles falaram para a gente que falaram lá na comissão que eles vivem de mandioca, abacaxi e os peixes que eles conseguem pescar. Só, nada mais. Agora lá, os banheiros vão criar galinha caipira, estão lá fazendo galinha caipira. Eles querem, brasileiro, entenda, é verdade, as ONGs não deixam. As ONGs não deixam uma ponte, as ONGs não querem uma estrada porque não é da cultura indígena. Eles não deixam banheiro de alvenaria, não querem nada disso. Água potável, que eu estou aqui, a gente está tomando água potável agora, você também vai na geleira. Eles não têm água potável. O índio lá de São Félix do Xingu levou lá uma garrafa, você viu, eu tá comigo essa garrafa, é uma água altamente amarela, quer dizer, pode até não ter outros venenos, mas não é água que um ser humano tome. E eles falam, nós não queremos tomar essa água, a gente quer a água que vocês tomam. E é isso que a gente quer dar aos índios, os mesmos direitos que nós temos, desde que eles queiram, e eles querem. Aquelas etnias, aquelas tribos que querem viver isoladas, que vivem isoladas, não tem problema. Agora, quem não quer isolamento, quem grita por liberdade e o grito não chega no teu ouvido, quer dizer, esses precisam ser ouvidos. São a eles que a gente deu exatamente voz. Teve um indiciamento também no relatório. Por quê, senador? O relator encontrou indícios de que o presidente do CMBio, estando no CMBio, prestou serviço para o CMBio, quer dizer, é um dinheiro que precisa ser acompanhado. Os maus tratos também foram citados, que o CMBio pratica. Como ele é o presidente, teve que ser citado o presidente, né? A gente deu o direito de defesa, no final teve a votação, a gente aprovou o relatório por 5-3 até, mas ele foi indiciado, ou melhor, nós estamos pedindo indiciamento. Quem vai indiciar são as autoridades competentes, Ministério Público Federal e por aí afora, Procuradoria, não somos nós, a gente indicou, como indicamos uma série de acompanhamentos. Por exemplo, pedimos que acompanhe a FOIRN para saber o gasto nisso tudo. Pedimos que acompanhe a Fundação Amazônia Sustentável, verifique como ela foi fundada com dinheiro do Estado, como esse dinheiro foi usado, como é usado até hoje. Estamos falando aí de 20 milhões do Estado, 20 milhões da Itália e mais alguma coisa. Então, a gente serviu também para pedir investigações mais profundas dessas entidades, porque no tempo da CPI não dava. Imagine o que é escolher, pensar 6, 10 ONGs de dezenas de milhares. Agora, sempre é bom, sempre as ONGs ambientalistas, as que cuidam de velhinhos, de crianças, de longe, a gente faz é bater palma e incentivar. Mas essas ambientalistas que eles vivem agora na COP, vão lá falar no teu nome, no meu nome, esses sim, a gente precisa dizer que eles estão mentindo, que eles são os espertalhões, são os hipócritas que usam a pobreza da nossa região para enriquecer e para viver viajando, melhores vinhos, melhores hotéis, melhores resorts, à custa do dinheiro estrangeiro que entra. Da Noruega, que não quer que a gente explore nosso petróleo. A Noruega vive 51% do seu PIB é petróleo. Canadá não quer que a gente explore nosso potássio, porque eles exportam potássio para o Brasil. A Alemanha não quer que a gente tenha hidrelétricas, não tem que a gente vive da energia. Vive não, está usando o seu carvão. E essa hipocrisia foi mostrada, a caixa preta foi aberta. Pois é, isso que eu ia perguntar também. Se falou muito na CPI dos interesses externos no Brasil travestidos nesses recursos das ONGs. O que o senhor conseguiu comprovar? Isso, que eles têm interesse. É só você pegar a origem do dinheiro, pega quem mandou e pega quem pegou o dinheiro, o que ele está fazendo. Vamos lá, Fundo Amazônia. Pega o ISA, pega o IP, pega aqueles que eu falei, Amazon, pega o IPAM, pega aqueles. Então o dinheiro veio da Noruega e da Alemanha, está na mão desses aqui. Qual é o serviço que esses aqui praticam? Isolar a Amazônia, criar novas reservas ambientais, novas áreas indígenas. Ele faz esse serviço. Olha, quando o governo que te manda, que vive do petróleo, que te manda para cá e o brasileiro usa o dinheiro para não deixar, cerca aquela área que tem petróleo, que tem gás e não deixar usar, ele está a serviço de quem explora petróleo. Está dizendo, deixa eu só explorar o meu petróleo, não explora de vocês. E os maus brasileiros estão fazendo isso com gás, estão fazendo isso com ouro, estão fazendo isso com potássio. Eles sempre mandam dinheiro e essas ONGs pegam. O trabalho dela é demarcar áreas indígenas, porque os indígenas precisam, né, os povos nativos precisam, e eles vão fazendo o serviço de quem manda dinheiro. Então, se você pegar quem está pegando dinheiro da Alemanha, do Canadá, da Noruega, exatamente esse serviço que está sendo feito. Mais terra indígena, mais reservas ambientais. E reservas ambientais e terra indígena, você sabe, só é onde tem riqueza.
onde tem pobreza, eles nem passam de longe, nem vão lá, eles só vão em ter riqueza que é para isolar aquilo ali. Então, eles estão a serviço do governo estrangeiro. E quando o governo estrangeiro manda dinheiro e influencia diretamente nas políticas públicas ambientais, está interferindo na soberania. Ah, mas como, senador, que está interferindo? Porque esse cara da ONG é o que vai para o IBAMA, é o que vai para a FUNAI, é o que vai para o CMBio. Esse que pegou o dinheiro aqui, que fez o trabalho, ele é guindado para cá. E aquele que aceitou o trabalho desse é guindado para cá. Então, esse relacionamento aí feio, antiético, beirando a corrupção, é que a gente tem que acabar. Agora, quando? Não sei, mas a gente tem que tentar acabar. E a CPI foi o início disso. Mas isso é uma situação muito grave, né, senador, de ataque à nossa soberania. Muito grave. O Márcio, o senador Márcio, nosso relator, fez um relatório muito bonito. Ele costuma dizer que isso ultrapassa o mensalão. É um escândalo tão grande que deveria merecer a atenção das autoridades, da população, porque ultrapassa o mensalão. Vamos dar um exemplo? 6 ONGs que nós levamos lá para depor. 6, olha só, 6 ONGs investigadas, arrecadaram, desde que foram criadas juntas, 3 bilhões e um pouquinho de reais. 3 bilhões, você não viu errado não. 6 ONGs, imagina 12. Né? Imagina 18, imagina 24, e a gente só pôde 6. Então a gente mostrou, é muito dinheiro. Isso que a gente pega da transparência deles, no balanço deles. Mas aquele convênio feito por baixo do pano, aquele dinheiro que chega sem ser rastreado, sem ser observado, esse não consta disso aqui. Tem aí 2 milhões de dólares para o ISA, por exemplo. Então é muito, muito, muito dinheiro. É uma engrenagem internacional que não funciona com gasolina, com álcool nem com diesel, é dólar. Então imagina uma engrenagem cujo alimento dessa engrenagem é bilhões de dólares. Vai funcionar sempre, é uma organização perfeita. Nós reagimos muito tarde, que eles estão aí já há mais de 4 décadas, já dominaram a Amazônia, vão tentar dominar o Centro-Oeste e daqui a uns dias nós não podemos mais fazer nada. Veio o crédito de carbono aí, que todo mundo quer, é muito bonitinho, aí a gente vai pegar uma área para não tocar nela, em troca de um dinheiro que não vai chegar na mão dele, vai ficar governo, não sei para onde. E vai chegar um futuro, como eles pagaram para não usar essa terra, a gente vai ficar imobilizado. E a gente vê a consequência disso nas populações indígenas que vivem daquela forma que a gente conseguiu ver. Comendo farinha com água e plantando a mandioca para fazer a farinha, planta uma macaxeira, come a macaxeira também, planta o girimum, vai ali, pega o peixe do dia. Mas só que aquele rio seca. Então, se o rio está perto, tem peixe bom, aí quando o rio seca não tem, quando enche demais também não tem. É só um período que eles podem pescar bastante, mas aí não pode armazenar, porque não pode ter freezer, não pode ter nada, tem que armazenar secando, né? Porque as ONGs não deixam, porque não é da cultura indígena. Da cultura indígena para essa gente é sofrer. É sofrer. Tá aí essa mulher é fantástica. A gente vendo um exemplo dessa, a gente passa a não ter o direito de ser fraco, de fraquejar. Quando a gente começa com a dificuldade, aí lembra dela, lembra da outra, e não tem como fraquejar. A gente foi até o final da CPI e vai continuar essa luta em nome dessa gente. Vocês viram em loco, a gente não tem mais o direito de fraquejar, de achar que é mentira, de achar que é Gisele Bündchen, Caetano Veloso, Leonardo DiCaprio, Gilberto Gil, Marina estão certos. Eles não estão certos. Eles até acreditam que eles possam não ter a maldade de jogar esse povo na miséria, mas é o que eles estão fazendo quando eles requerem mais áreas. Olha só a incoerência que a gente vive. Eles isolam a terra, eles conquistam a terra tem agricultura, eles expulsam porque os antepassados dos índios estiveram lá e tomam a terra, expulsam o agricultor. Aí quando o índio quer usar a terra, fala, não pode usar a terra, tem que preservar para o futuro. O presente está condenado à miséria e à pobreza. E o presente é hoje. E o presente é amanhã, quando ele for hoje. Então, essa história toda está toda errada. Eu tenho a consciência tranquila de que nós abrimos a caixa preta, nós mostramos o problema. Aí cada um analisa como quer. Se quiser se aliar ao nosso exército, qual é o nosso exército? Daqueles que querem uma nação não colonizada. É uma nação soberana, sem interferência de dinheiro estrangeiro. E a nação daquela elite que quer uma nação colonizada, porque se acham colonizadores. Eles querem permanecer a gente como eterna colônia porque eles se julgam colonizadores, porque foram convidados para o baile do imperador. Foram convidados para a COP, aí se vestem adequadamente, chegam aqui com o discurso da COP, que é pura balela, e querem nos impor
novos deveres de casa, novas lições. O Brasil está sempre assumindo responsabilidade para salvar o planeta. É muito bonito, né? Os governos, vou salvar o planeta. É errado. Nós não temos obrigação de salvar o planeta ao custo da nossa miséria, da nossa pobreza. É muito alto esse custo da preservação, porque ele nos condena à pobreza. Então, isso está errado. Senador, teve um lugar que a gente viu uma situação bem diferente, que foram os Pareci lá de Mato Grosso. O que acontece lá? Qual a diferença? Não tem interferência das ONGs. Os Parecis não querem saber de ONG, se libertaram de ONG, foram à luta e tem uma luta já de décadas, tem um planejamento para mais 40, 50 anos. Produzem soja, arroz, milho, vendem, tem equipamentos modernos, tem máquinas, moram bem, exploram também o turismo lá dentro, porque não tem ONG. Indígena tutelado, São Gabriel da Cachoeira, os que a gente mostrou, pobres. Índios não tutelados por ONGs, ricos, eles podem ter a qualificação de rico mesmo, porque ele distribui ali no final do ano 10 milhões entre eles, 20 milhões entre eles. E eles estão felizes e lutadores. E fizeram o quê? O engenheiro é índio, o arquiteto é índio, o médico é índio, a enfermeira é índia, eles se prepararam. Já esse pessoal que o ISA treina, que o ICMBio vai, eles sempre fazem treinamento para que aquele que pegou o treinamento vá defender a terra indígena, a terra como ela é. Então, são distorções nitidamente comprovadas e mostradas, graças à TV Senado, à nossa CPI. Teve algum lugar que o senhor tenha recebido, para a gente encerrar, que o senhor tenha recebido uma denúncia que não tenha ido, que tenha ficado com vontade de ir, que pretende ainda ir para mostrar o que acontece? Tem, mas foi mais no Centro-Oeste, que a gente não pode, não tem como investigar, não dá tempo ir a fundo. Tráfico de crianças indígenas. Não tem como a gente veredar por esse caminho numa CPI que tem um tempo determinado. A gente recebeu tráfico de crianças, de que eles levam meninos e meninas indígenas pequenininhas. Isso aí perdura, a gente vai estar anotado para que a gente... O problema todo é que, sinceramente, eu falo por mim, não confio nessas autoridades que estão aí, sabe? No Ministério Público Federal aparelhado, numa Justiça Federal aparelhada, e a gente tem que ficar com a gente, tomar certo cuidado, ter certo receio, porque pode ser que a gente mande macaco tomar conta de Bananal. Senador, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Espero que a CPI continue para que a gente possa acompanhar de novo, que foi assim, um trabalho maravilhoso para a gente também. Parabéns. Deixa eu reiterar, a TV Senado foi muito importante e vai continuar sendo importante. Se outras CPIs virão, não sei. Eu tinha que fazer essa, mas outras investigações, denúncias virão sempre, que é o nosso papel, defender quem precisa. Eu não lutei tanto para chegar ao poder para fazer o mal. O poder só se justifica se for para fazer o bem. Tá e é isso que eu tento fazer. Muito obrigada. Um abraço. E nós ficamos por aqui. Você pode rever essa entrevista no nosso site senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.